34. Nós vamos ler 8 versículos da palavra de Deus. Salmos de número 34, do verso 1 até o verso de número 8. Quantos acharam? Diga, achei. Eu vou ler, a igreja somente acompanhe, tá bom? Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Verso 4. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olham para ele, e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Só os que confiam, pode sentar dando glória a Deus. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, eu queria contar algo aqui que marcou as nossas vidas. Eu e a Sandra, a Sandra é daqui da cidade de Cássia e eu sou do Rio de Janeiro. E a gente mora em São Paulo. Então, sempre quando a gente vinha aqui em Minas, a gente ficava na casa da prima dela, da cunhada dela, que mora ali no São Gabriel. Né, Sandra? Mas teve uma vez, para você ver quando Deus quer mudar as coisas, como é que Ele faz. Nós chegamos aqui na cidade, era 1h30 da manhã, e fomos lá na casa da cunhada dela, e ninguém atendeu. Aí nós voltamos. Eu falava assim, passando, tem um hotel aqui no centro de Cássia, mas o Reberfly era muito pouco. O Tutu era muito pouco. Aí a Sandra falou assim, vamos bater lá na casa do meu primo, do César. Aí nós chegamos lá, foi ou não foi? 1h30 da manhã. Aí eles prontamente abriram a porta, a irmã Lucy já foi lá fazer aquele arroz. Nós jantamos 2h da manhã, irmãos. Oh, coisa boa. E dando glória a Deus. A partir daquela data, não tem hotel 5 estrelas melhor do que a casa do César e da Lucy. E sem falar, pastor Elias, que através deles, aí nós conhecemos o pastor Elias e a pastora Natália, e conhecemos essa igreja. Oh, glória! Que nasceu no coração de Deus. O primeiro congresso que eu peguei aqui, a Sandra tinha passado no médico, e o médico estava com suspeita que ela estava com câncer. E o congresso que teve aqui, eu vim, com a graça e misericórdia de Deus, mas com aquela pulga atrás da orelha, né? O diagnóstico ainda não tinha saído. Eu falei assim para a Sandra, vamos fazer uma coisa? Vamos deixar esse diagnóstico para lá e vamos fazer a obra de Deus. E viemos para cá, pregamos. Aí no finalzinho, não sei se o pastor Elias lembra, ali na porta da igreja, falou assim, pastor, lembra, ora por nós, não foi, pastor?
Ora por nós que nós estamos voltando para São Paulo e vamos pegar o diagnóstico da biópsia. Nós fomos lá no hospital, no Pérola Baito, pegamos o resultado da biópsia e deu câncer. E aí nós continuamos orando a Deus. A Sandra entrou naquele processo. E teve uma vez, 3 horas da manhã, eu lembro como se fosse hoje. Lembro como se fosse hoje. Eu entrei no meu quarto, fechei a porta e fui orar a Deus. E a minha oração foi essa: Deus, se o Senhor levar ela, prepara o nosso coração e nos dê graça para prosseguir. Mas se não for tempo, coloca uma vírgula e escreve uma nova história. Alabadacaia sépia. Deus está falando para mim que vai colocar vírgula em muitas vidas que congregam nesse lugar. E já começou a escrever uma nova história. E essa história está sendo escrita pelo dedo de Deus. Está ali ela ali, ó. Levanta a tua mão, dá um glória a Deus aí. Aí, ó. Deus fez uma vírgula e escreveu uma nova história. Aí eu vim pregar em outro congresso aqui. E quando eu cheguei lá em São Paulo, a minha filha Larissa tinha sido presa. Ela conheceu um rapaz, se envolveu e foi presa. E foi para o presídio feminino de Franco da Rocha. Aí novamente a gente conversa com o pastor Elias, que é pastor, ora pela minha filha, pastor. Que a luta está grande. E eu creio que a igreja orou, a minha filha saiu de lá, foi batizada com o Espírito Santo, não podia ter filhos, teve o Miguel agora, que é pentecostal até o tutano, está lá, diaconisa da igreja, e numa hora dessa está lá, passando 2024 na presença do Todo-Poderoso. Oh, glória! Como Deus é bom, irmão. Como Deus é bom. E eu amo essa igreja. E eu senti de Deus de fazer algo aqui nessa noite. Foi muito difícil para mim chegar até o Evangelho. Eu sou lá do Rio de Janeiro, uma cidade pequenininha, na Baixada Fluminense, uma cidade chamada Nilópolis. Eu vim de um lar totalmente desestruturado. Minha mãe devota de São Jorge, meu pai de São Sebastião. Meus irmãos, tudo é alcoólatra, Sandra conheceu. Mamãe espírita, e foi muito difícil. Eu pensei que para mim não tinha jeito. Quando eu olho para mim hoje, eu falo, meu Deus, tu és bom demais. Deus me arrancou de uma favela, do tráfico de droga. Deus me libertou, irmão. Eu era viciado em maconha. Eu era viciado em cocaína. Quantas madrugadas eu passei em cima do morro. Olha como Deus é bom. Na minha comunidade lá, tem uma escola de samba chamada Beija-Flor de Nilópolis. Nós engatinhávamos dentro dessa escola de samba. A minha família toda é envolvida com samba. No Rio de Janeiro. Nos carnavais. Nos blocos. Mas eu tinha um vazio, irmão, um vazio no coração tão grande que nada preenchia.
Nada preenchia. Quantos livramentos de morte Deus me deu. Quantas madrugadas eu chorava. Não tem jeito para mim. O meu apelido era confusão. Aonde eu chegava, os comércios baixavam as portas, de tão medo que era. Mas Deus já tinha um plano na minha vida. Eu tenho os pulsos cortados no candomblé, irmãos. Para me libertar da maconha, da cocaína e do alcoolismo. O diabo tentou de várias vezes destruir a minha vida. Eu tentei o suicídio 2 vezes. Eu entrei em coma alcoólico várias vezes. Que nem para morrer eu prestei. Deus me tirou do Botafogo do Rio de Janeiro. Jogava bola, jogava de quarto zagueiro. Lá em casa, minha família, somos 8. 4 flamenguistas e 4 botafoguenses. Mas graças a Deus que agora a gente Botafogo é no diabo. E Deus, pela sua infinita misericórdia, eu nem sabia, irmão, que eu ia chegar aqui. Eu nem sabia, que eu não conhecia a Bíblia, eu não sabia que eu ia ser pregador, eu não sabia de nada disso. Eu nem queria ser crente. Crente lá no Rio de Janeiro, a gente tacava laranja podre. Mas Deus pega as coisas que não são, para confundir as que são. Tem muita gente nova que precisa ouvir isso aqui. Aí aquela moça ali, ó, foi na igreja e orou a Deus. Ali, tá ali, é linda, né, irmão? Olha lá, oh, glória. Orou a Deus, falou: Deus, prepara um varão para andar comigo. Só que ela orou em São Paulo. E onde eu estava? No Rio de Janeiro, irmão. Aí eu estou lá cheirando cocaína no Morro da Rocinha. 4:30 da manhã eu desço. Entro na minha casa em Nilópolis. Minha mãe fala assim para mim: entra correndo. Eu falei: o que, mãe? Ela falou: ameaça de morte, você vai ter que sair daqui. E eu falei: mãe, para onde eu vou? Eu tenho parente na Bahia, porque eu sou barioca. Entendeu, não? Minha mãe é baiana e meu pai, barioca. De farinha, pimenta, cabrita, a gente entende. Tem parente no Espírito Santo, minha irmã mora em Vila Velha, minha mãe falou assim: não. Você vai para a casa da minha prima, que mora em São Paulo, na Vila Barros. Aonde a Sandra morava? São Paulo, Vila Barros, na rua da minha prima. Aí está eu lá. Chego na casa da minha prima, imagina, né, irmão? Cabelo enrolado até aqui. Chiando mais que rádio fora de sintonia. Chi para lá, chi para cá. Magrelo, irmão, mais ou menos 40 quilos de tanta cocaína que cheirava. Parecia o Sassamutema. Chapéu vermelho, camisa lilás e short cor de abóbora. Só faltava o girassol do Falcão aqui. Aí eu estou na casa da minha prima, meu primo Márcio, a Sandra conhece. Falei: ô primo, eu tenho um cordão de... Eu tinha uma medalha do São Jorge desse tamanho. Falei: tenho roupa de marca, camisa de marca, tudo de marca. Mas eu tenho um vazio dentro do meu coração. Aí a Sandra ia lá na minha prima e meu primo contou para ela. E quando conta essas coisas para crente que é pentecostal, tem que fazer alguma coisa.
ela pega e me chama para ir na igreja. Quando ela entrou na casa da minha prima, parecia uma pista de aeroporto e o avião descendo. Alabaxéguia. Aí eu falei, meu Deus, é essa que eu quero. Chamei minha prima no canto e falei, prima, me apresenta, pelo amor de Deus. Minha prima falou assim, tira teu cavalinho da chuva. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque essa aí tem óleo na cabeça e tem vestes brancas. Ô glória! Tá Deus crente que tem óleo na cabeça e tem veste branca. Já chegou aqui, não? Aí eu falei assim, só me apresenta, o resto deixa comigo. Aí a Sandra vai, pastor Elia, me chama para ir na igreja, olha. Irmão, eu falei dessa forma, eu falei, ó, eu vou na igreja com você, mas negócio de ser crente, esquece, hein? Do meu Flamengo eu não largo. Da minha escola de samba eu não largo. Ela falou, não, vamos lá, você senta, ouve a palavra. Eu falei, tá bom. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu recebi convite para ir em tanto lugar, por que na igreja eu não vou? E foi a última porta que eu entrei. E estou até hoje, 30 anos. Você não levantou a mão, você não deu glória a Deus? 30 anos, irmãos. Porque Ele é bom demais. Aí cheguei lá, ouvi o hino 291, Rude Cruz, Sirigil. Depois ouvi o 210, fala Jesus nessa hora. Mas eu gostei mesmo, foi o 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Aí eu saía leve, igual uma pena, eu falava, meu Deus, que é isso? Eu falei para ela, Sandra, eu estou leve. Ela falou assim, é assim mesmo, vinde todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Levanta a tua mão, tem alívio de Deus aqui nessa noite. Tem alívio de Deus. Aí eu cheguei para ela e falei assim, vamos começar a namorar? Ela falou, para namorar comigo tem que aceitar Jesus. Aí eu falei, eu aceito. Fui lá na igreja, pastor, quem quer aceitar? Eu falei, eu. Ajoelhei aqui na frente. Irmão, que oração que o pastor, que Deus dá para esses pastores. Ele estendeu aquela mãozona assim e falou, Deus, escreve o nome dele no livro da vida. Dá sabedoria e entendimento, segura na mão dele. Eita, irmão, e quando Deus escreve, quando Deus escreve, eu saí daquela reunião, daquela igreja, eu subi a rua para ir na minha casa, eu não fumei mais maconha. Eu não cheirei mais cocaína. Eu não bebi mais. Eu fui liberto instantaneamente. Você sabe o que é isso? Aí corri lá na casa da Santa, falei, e agora? Aceitei Jesus, vamos namorar. Ela falou, vai ter que tomar instrução e se batizar nas águas. Eu falei, eu tomo instrução e eu me batizo. Chamei o pastor, falei, pastor, quero me batizar. Ele falou, mas tu chegou agora, Elcio? Eu falei, pastor, eu sou o menor da casa de Jessé. Ele falou, vou te dar instrução. Me deu instrução e ó, morreu para o mundo e ressuscitou com Cristo. Coisa. Jogou tudo no mar do esquecimento. E tudo se fez novinho.
Cheguei na casa dela, falei, e agora, vamos? Irmão, parecia que eu estava vendo espiritualmente assim, ó, eu querendo ela, e Deus falando assim, vai bobinho, pensa que eu não estou vendo nada, eu vou dar corda, mas quando eu puxar, era mais ou menos assim. Ela falou, não, agora você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Eu falei, aonde é que está esse Espírito Santo? Fala que eu vou buscar ele agora. Aí ela falou assim, está na igreja, está na consagração, está na escola bíblica dominical, está no ciclo de oração, está no culto público, está no monte, está nas vigílias. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou buscar esse Espírito Santo. Aí comecei a buscar, irmão, em busca dali, em busca de lá, em busca de lá. Aí eu estava no monte, Deus chamou 10 pessoas. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, ajoelha aqui. Aí 10 ajoelhou assim, um pastor estendeu a mão e falou, Senhor, batiza agora em nome de Jesus. 9 foram batizadas com o Espírito Santo, menos eu. Aí eu levantei abatido, triste, fui para o pezinho da árvore, fiquei quietinho. Aí o pastor, como conhece a voz das ovelhas, né? Falou, Elson, eu não estou ouvindo a tua voz. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, nada não, pastor. Elson, você não está orando? Nada não, pastor. O que aconteceu? Nada não, pastor. Pode falar, o que aconteceu? Eu falei, pastor, pelo amor de Deus. 9 batizados, o que custava Deus batizar mais um? Aí ele segurou na minha mão, lembra como se fosse hoje, irmão. Ele estendeu as mãos e falou assim, segura aqui na minha mão. Eu segurei na mão daquele pastor. E 2024 vai ser isso, irmão. Vai ser você segurando na mão do seu pastor. Parece que eu estou vendo Deus movimentando, irmão. E o pastor vai segurar nas tuas mãos. Segurei na mão daquele pastor, mas eu não larguei. Ele falou assim, você crê que você pode ser batizado agora? Eu falei assim, eu creio. Ele falou assim, então seja batizado agora. Quando ele falou batizado agora, eu dei um salto, irmão, e pulava igual pipoca. Aleluia, comecei a falar em línguas estranhas. Oh, quantos são batizados com o Espírito Santo de Deus aqui? Levanta a tua mão. Coisa linda, irmão. Batizado. Aí sabe o que aconteceu, pastor Elias? Eu não queria mais a Sandra. Nunca mais eu procurei ela. Está aí, ela pode falar se é verdade ou é mentira. Nunca mais. Eu queria agora, sabe o que era? Eu estava apaixonadinho por Jesus. Fui para a igreja, cheguei na igreja e falei para o pastor, pastor, eu estou aqui. Se for para evangelizar, eu evangelizo. Se for para varrer a igreja, eu varro. Se for para lavar banheiro, eu lavo. Se for para pintar a igreja, eu pinto. Se for para orar pelo enfermo, eu pinto. Eu quero é fazer a obra de Deus. Só que a campainha tocou lá em casa. Plim blom. E quem era? Ela não desistiu. Tocou, era a Sandra. Eu falei assim, oi, tudo bem? Ela falou, você sumiu. Eu falei, sabe o que é? Que agora eu estou envolvido. Né? Porque quando a gente vem para a obra, né, pastor? A gente se envolve na obra. E é uma coisa tão gratificante, irmão, quando você é envolvido. É uma pena que muitos não tenham essa visão ainda de se envolver na obra de Deus. É tão gratificante. E a Bíblia diz que se a gente trabalhar dia e noite, a gente não paga o benefício que o Senhor fez na nossa vida. Aí ali nós casamos, tivemos 2 filhas, 2 netos, e estamos aqui, irmão, dando glória a Deus misturado com essa igreja, misturado com aleluia. Então você que entrou aqui nessa noite, pega esse testemunho e se fortaleça, que para Deus nada é impossível. Salmos 34 é um salmo acróstico, porque toda a primeira letra do seu verso é do calendário
hebraico. É um salmo acróstico. Davi escreve esse salmo quando ele foge de Saul. Porque vocês conhecem a Bíblia. Sabe que quando Deus começou a levantar Davi, entrou uma ciumeira em Saul. Porque o próprio povo cantou dizendo: Saul matou 1000, mas Davi matou 10 milhares. E com isso, Saul entra em perseguição contra a vida de Davi. Eu te pergunto, dá para perseguir quem é de Deus? Se a gente perseguir quem é de Deus, nós estamos perseguindo o próprio Deus. E Davi, o que ele faz? Ele foge. Onde ele vai buscar refúgio? Isso aqui é tremendo, irmão. Ele vai buscar refúgio lá no rei Aquis, nos inimigos, nos filisteus. E quantos filisteus Davi guerreou e foi vitorioso? Mas ele foi para lá. E Davi vai se refugiar lá, e ele fica lá com o rei Aquis. E a Bíblia diz que os que auxiliavam o rei Aquis, olha para o rei e fala: rei, o senhor não está reconhecendo esse homem aí, não? Ele falou assim: não, quem é? É Davi. Saul matou milhares e ele matou 10 milhares. E agora você imagina Davi ali no meio dos inimigos. Poderia se desesperar? Era ele olhar para os 4 cantos e falar assim: e agora? O que eu faço? Quantos de nós já se encontramos nessa situação? E agora? O que fazer? Davi monta uma estratégia que só a gente para entender, irmão. Ele se faz de doido. A Bíblia diz que ele chega na parede e começa a arranhar. E começa a babar. Tem horas que a gente tem que dar uma de doido. Por isso que a carta de Paulo, capítulo 1, versículo 27, Deus chamou quem? As coisas loucas para confundir as sábias. Davi dá uma de doido e o rei Aquis olha para aquela situação e fala: tira esse homem daqui. Aqui já tem doido demais. Aqui na Decoleita, precisamos de mais doidos. Porque o doido é assim, irmão. Ele acredita. Aonde ninguém... Tem gente que fala assim: não vai dar. O doido fala assim: vai dar e vai sobrar. É assim. Doido. E o rei falou: tira esse homem daqui, que aqui já tem doido demais aqui. E expulsou ele. E Davi sai, expulso dali. Ele vai para a caverna de Adulão. E lá ele compõe esse salmos: medos, opressão e ameaças. Verso 4: busquei ao Senhor, mas Ele me respondeu. Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto que se pode,
invocai-o enquanto ele está. Ele está perto ou está longe aqui nessa noite? Ele está perto ou está longe aqui nessa noite? Eu vou falar de novo, ele está perto ou ele está longe aqui nessa noite? Se nós estamos buscando, ele está perto da tua vida. Davi está dizendo, olha, busquei ao Senhor e ele me respondeu. Clamei ao Senhor e ele me ouviu. Isaías ainda vai dizer que a mão de Deus não está encolhida, que ele não possa. Quantos acreditam que vai ter muita salvação de almas? Deus está falando, se fosse você eu levantava a mão assim lá no terceiro andar. Deus está falando que a mão dele não está encolhida, Cristiano. Que ele não possa salvar. Deus pode salvar, Deus pode batizar com o Espírito Santo, Deus pode abrir porta onde não tem porta, Deus pode fazer todas as coisas. Filipenses capítulo 4, 13, Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente só pode porque ele nos fortalece. Então Davi falou, eu busquei o Senhor e o Senhor me respondeu. No verso 7, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os... Então tem proteção e tem livramento de Deus aqui hoje. Tem proteção e tem livramento de Deus aqui hoje. Deus acampa os anjos, aonde? Ao redor daquele que os teme e os livra. Davi está escrevendo porque ele foi liberto. Irmão, Deus é tudo na nossa vida. É tudo. Sem Deus, nada podemos. Outra coisa, Deus não decepciona ninguém. Deus pode se decepcionar com a gente, mas Deus não decepciona ninguém. Lá no Velho Testamento, Deus fala que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria Deus e não cumpriria? Diria Deus e não realizaria? Deus não decepciona ninguém. Segundo a psicologia, existe mais de 3.000 medos. Davi escreve esses salmos dizendo, eu busquei a Deus e Deus ouviu o meu clamor. Deus acampa anjos ao redor daquele que os teme e os... Não sei qual é o medo que você está enfrentando, mas eu tenho uma notícia para te dar aqui nessa noite. Esse medo nessa noite vai bater em retirada, porque você não tem que ter medo de nada, porque maior é o que está com você do que o que está contra a sua vida. Tem gente que está aqui, irmão, que tem medo de alguma coisa, mas nós vamos orar por você e esse medo vai sair hoje. Deus quer que você seja forte e corajoso. O medo, o receio vai sair hoje. No verso, ele diz aqui, ó, provai e vede que o Senhor é... Aleluia! Provai, irmão. Olha aqui, provai e vede. Deus está mandando o quê? Provar. Experimentar. E vede que o Senhor é bom.
Olha o que diz no verso 9. De todas as tribulações, nada eu tenho falta para os que temem. Os filhos dos leões sofrem, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. O Salmos 23 vai dizer, o Senhor é o meu pastor, e nada nos faltará. Aqueles que buscam ao Senhor, que temem ao Senhor, de nada tem falta. Isso quer dizer que não vai faltar nada. Porque nós temos um pastor que rege pelas nossas vidas. E de nada nós temos falta. Provai e vê. Prova. Experimenta. Tem pessoas aqui, irmão, que vai provar, vai experimentar o melhor de Deus. Vai ver acontecer o melhor de Deus. Em 2024, se prepara. Porque o melhor de Deus está chegando para a minha vida e para a tua vida. Quantos acreditam nisso? Levanta a tua mão e dê um glória a Deus. Parece que eu estou vendo essa igreja sendo construída. Eita glória! Irmão, essa igreja vai ser levantada. Eu estava nas madrugadas orando. E não está longe não, viu, pastor Elias? Deus vai mover terra e céu. Essa igreja, irmã, vai ser construída. Através de você. Através de mim. Nós vamos ajudar que essa igreja seja construída. Porque nós vamos provar e nós vamos ver o melhor de Deus na nossa vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está junto nesse barco, levanta a tua mão assim. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam que Deus já está movendo céus e terra? Deus está mandando dizer que Ele é dono da prata e dono do ouro. Deus vai incomodar pessoas. Glória! Deus vai incomodar pessoas. E essa igreja vai ser levantada para a glória e exaltação do nome do Senhor. Olha o que ele diz. Muitas são as aflições do justo. Mas Deus, mas o quê? Deus a livra de todas. O Deus que está aqui, irmão, é Deus que livra uma, livra duas, livra três, livra quatro. É Deus do livramento. Muitas são as aflições. Quantas aflições você passou em 2024? Quantas aflições eu passei? Parece que a gente não vê saída. Aí o Senhor vem e fala, muitas são as suas aflições, mas eu estou aqui para livrar você de todas elas. Só os que foram livres aqui, levanta a mão. Se coloque de pé no nome de Jesus.